aplicando o princípio da cura impessoal aos assuntos mundiais. Aqueles que tiveram curas por meios metafísicos ou espirituais testemunharam a anulação do erro de uma forma ou de outra. Mas quantos de nós temos algum conhecimento de como o erro foi erradicado e anulado? Aqui está o princípio. Qualquer forma de discórdia que toque nossa experiência não é nossa culpa. Nem mesmo é nossa culpa se pecamos ou não pecamos. Eu sei que existem algumas pessoas hipócritas que realmente acreditam que é possível ser bom, mas isso é porque eles estão vivendo em uma torre de marfim. Eles ficariam chocados, no entanto, com a rapidez com que seriam puxados para fora dessa torre se uma tentação a qual eles fossem vulneráveis levantasse a sua cabeça. Então, eles aprenderiam como é impossível ser bom por si mesmo. É apenas na medida em que compreendemos que doença, pecado, carência ou qualquer discórdia é o produto de erro universal, não erro individual, mas a incompreensão universal da verdade ou falta de compreensão da verdade, que nos libertamos e aos outros de qualquer condenação. A primeira coisa que um praticante deve fazer quando um paciente pede ajuda é desistir de qualquer senso de julgamento, crítica ou condenação da pessoa. Qualquer um desses sentidos estaria personalizando o erro e o fixaria ao paciente, em vez de libertá-lo dele. Assim que o praticante percebe que este não é o pecado do paciente, não é sua doença, sua falta ou sua crença, mas que este é um hipnotismo universal ou a aparência da qual ele é uma vítima inocente, o paciente começa a experimentar sua liberdade. O peso da culpa é retirado dele e muito em breve toda a condição se dissolve. Quando chegarmos a um ponto de cura absolutamente impessoal, onde não aceitamos o paciente em nosso tratamento, mas onde lidamos inteiramente com a crença universal, começaremos então a perceber como este importante princípio de cura do caminho infinito pode ser aplicado para a solução dos problemas mundiais. Os problemas mundiais serão resolvidos anulando o sentido material, porque os problemas de cada nação são o resultado do sentido material. Nenhuma nação na Terra está trabalhando unicamente do ponto de vista da liberdade ou da prosperidade da humanidade, exceto quando pode ser alcançada sem qualquer perda para si própria. Portanto, embora existam algumas nações que em certa medida estão trabalhando humanamente para o bem da humanidade e sem segundas intenções, esta não é a solução para os problemas mundiais. Mais do que o aperfeiçoamento humano é a solução para a saúde ou suprimento individual. O princípio que resolverá problemas individuais acabará por resolver os problemas do mundo, e esse princípio é a compreensão de que não estamos lidando com pessoas boas ou más, estamos lidando com a mente carnal, a crença em dois poderes. Assim que reconhecemos que o erro não é pessoal para o paciente e o transferimos para a mente carnal, o paciente está a caminho de experimentar uma cura. Assim, isto é com os assuntos mundiais. Vamos parar de elogiar ou condenar governos e nações e começar a trabalhar com o Cristo impessoal, na realização de que todo o erro que já existiu ou existe é a mente carnal. E então, percebamos que a mente carnal não é e nunca tem sido poder. A solução final será encontrada no poder espiritual. Muitas vezes a pergunta é feita: o poder espiritual não curará o mundo? E a resposta é: sim, mas deve ser compreendido o que é o poder espiritual e como deve ser empregado. As pessoas têm orado a Deus para remover o pecado, curar doenças e trazer paz à terra por milhares de anos. E contudo, até este momento, o pecado, a doença e a guerra não foram eliminados. O poder espiritual é o caminho, mas o poder espiritual não é um poder que destrói o mal. As pessoas têm tentado usar esse poder para vencer o pecado, a doença e a morte, mas falharam miseravelmente e continuarão a falhar até chegarem à compreensão de que o poder espiritual não é um poder que possa ser usado. Se pudéssemos usá-lo, seríamos mestres nisso, e isso nós não somos. Mas podemos deixar que o poder espiritual seja nosso mestre.
Podemos deixar que o poder espiritual nos governe. Podemos permitir que o poder espiritual governe nosso corpo, saúde e suprimentos, não tentando usá-lo, mas relaxando de todos os esforços da nossa mente, aprendendo a ficar quieto e permitindo que o poder espiritual seja o poder. Na presença desse poder, o erro se dissolve rapidamente. Aí está o grande segredo. O poder espiritual não pode ser usado, e orar a Deus para fazer algo não gera poder espiritual. O poder espiritual é a salvação do mundo. Para provar isso, temos que demonstrar em nossa experiência pessoal que existe um poder e que esse poder nos liberta da mente carnal e de qualquer um de seus efeitos, qualquer uma de suas crenças ou qualquer uma de suas formas. Como? Relaxando e desistindo do esforço mental, desistindo da luta mental contra qualquer forma particular de pecado, medo ou doença. Sim, devemos até ter a coragem de dizer ao medo que nos devore, se puder. Se ele tem tanto poder, por que não o deixar que demonstre? Se o nosso medo vai fazer alguma coisa conosco, por que não deixá-lo que faça agora? Acabará por fazê-lo se ele tiver tanto poder. O que descobriremos, entretanto, é que o medo não é poder, ele só é poder enquanto o combatermos. Quando usamos ou tentamos usar o poder espiritual, garantimos a derrota desde o início, mas se nos entregarmos ao poder espiritual, descobriremos o que o salmista descobriu, que o Senhor é o nosso pastor e que Ele põe uma mesa no deserto. O Senhor nos conduz junto a águas tranquilas e em verdes pastagens. Isso é o que encontramos quando desistimos da luta contra o erro. A história do mundo está cheia de nomes como Faraó, Pilatos, César, Judas Iscariotes, Kaiser, Hitler, Stalin e muito mais. E o mundo continuará a ser invadido por ditadores e tiranos, até que apareça alguém que perceba que a influência de tais pessoas não é removida do mundo, eliminando-os ou derrotando seus exércitos. Assim que um líder poderoso é derrotado, surge outro que representa o mesmo mal, talvez de uma forma ainda mais cruel. A resposta não está em combater fogo com fogo. A resposta não está em combater doenças com mais doenças. A solução para o assunto da saúde é perceber, antes de tudo, que a doença é uma condição da mente carnal, ou qualquer termo que seja usado para significar a crença universal ou o hipnotismo universal da humanidade, que teve seu início na crença em dois poderes. Essa é a origem da mente carnal. Se não houvesse crença no bem e no mal, não haveria mente carnal. Na proporção em que o indivíduo atinge a consciência que não dá poder ao bem ou ao mal, neste grau, esse indivíduo se eleva acima da mente humana e de seus males. A solução vem de saber a verdade e permanecer na palavra. Primeiro, devemos conhecer a verdade de que todas as formas de erro representam apenas o braço de carne, a mente carnal, a crença universal, o nada, e então descansar nessa palavra. Não devemos batalhar e, acima de tudo, não devemos acreditar que uma condição é boa e a outra é má. As condições mundiais nunca devem ser abordadas do ponto de vista de que um lado está certo e o outro errado. A cura é trazida quando abandonamos todo o senso de certo e errado e chegamos ao ponto em que percebemos: a vontade de Deus seja feita, não a do homem. Então, a solução virá à tona. Todos os assuntos do mundo podem, em última análise, serem resolvidos dessa maneira, mas apenas na medida em que primeiro resolvemos nossos assuntos individuais menores e, assim, demonstramos que descobrimos a natureza do poder espiritual. O poder espiritual é o segredo da saúde, segredo do suprimento e da paz em nossos relacionamentos. Mas o poder espiritual não é um poder que possamos usar. É um poder que deixamos nos usar. Princípios espirituais nos assuntos mundiais. Os princípios da cura espiritual são eficazes não apenas na cura de doenças e na regeneração do indivíduo, em sua moral, finanças e características humanas. Mas eles vão mais longe do que isto. Eles trabalham na vida empresarial e profissional
e em assuntos políticos e governamentais. Eles funcionam onde quer que sejam aplicados de maneira séria, sagrada, secreta e altruísta. Eles não funcionarão, no entanto, se algo de natureza egoísta for a força motivadora. Em outras palavras, eles não funcionarão se estivermos tentando eleger um candidato específico para um cargo ou se estivermos tentando garantir um emprego específico para uma determinada pessoa. Esses princípios não serão eficazes se houver qualquer traço de egoísmo, lucro próprio ou qualquer coisa de natureza pessoal, porque estes são princípios universais do bem e eles operam numa base impessoal. A única razão pela qual existe um mau governo é a crença em dois poderes, a aceitação da mente carnal. Mas existem dois poderes? Não. Deus constitui o ser individual. Deus é a própria natureza do homem e, portanto, a natureza do homem é piedosa e boa. E essas qualidades do mal, ambição, luxúria, ganância, estupidez, ignorância e medo, são a mente carnal. Mas não há mente carnal, pois não há mente senão a única. Portanto, essas qualidades não têm canal ou via de operação e nenhuma lei para apoiá-las. Elas constituem o braço de carne ou nada. E o governo estará sobre seu ombro, e do aumento de seu governo e paz não haverá fim. Isaías 9, 6 a 7. Através da mesa. Através da mesa. Espero que vocês, estudantes do Caminho Infinito, não sejam tocados pelas notícias do dia, pois certamente já devem ter aprendido que a imprensa, o rádio e a televisão relatam apenas o que já passou na história. Esses meios de comunicação ainda não estão equipados para lidar com as notícias reais das forças ocultas e subjacentes que manipulam os eventos que formam as notícias. O que aparece na imprensa ou é ouvido no ar é apenas a consequência das forças invisíveis que produziram eventos que levaram às notícias de hoje. À medida que esse despertar toma forma, as pessoas em todo o mundo procuram conhecimento espiritual, uma compreensão dos princípios espirituais e a experiência da vida espiritual. Assim, a consciência humana ao redor do globo está sendo moldada, estabelecendo a paz invisível na consciência dos homens. Tudo isso está ocorrendo no plano invisível, mas a imprensa só pode relatar os efeitos desse despertar espiritual, uma vez que o velho homem está rapidamente sendo afastado e o novo homem do espírito está sendo nascido. Os jornais de amanhã irão reportar que a paz mundial está estabelecida na Terra, mas a paz mundial, na verdade, já está estabelecida, embora ainda não esteja pronta para ser reconhecida e anunciada pela imprensa. Não se preocupe com o que você vê e ouve, mas olhe profundamente e observe os sinais do despertar espiritual agora começando a tomar forma visível. Observe o chamado de todo mundo por maior luz espiritual e compreensão, e regozije-se porque meu reino chegou e logo será visto e reconhecido na terra.